Olá, meus amigos do YouTube. Nós selecionamos algumas perguntas sobre ansiedade. Só que vieram tantas pelo Instagram que nós resolvemos dividir as respostas em dois programas diferentes. Para isso nós trouxemos o Dr. Rodrigo Bressan. O Rodrigo é psiquiatra, professor de psiquiatria na Unifesp, a Escola Paulista de Medicina, e presidente do Instituto Ame Sua Mente. Rodrigo, a ansiedade está cada vez mais comum, é um mal do século, né? Drauzio, primeiro é um prazer estar aqui contigo de novo para falar de um tema que é tão relevante na nossa vida. A gente tem um pouco de dificuldade de aceitar que a ansiedade é um sintoma da vida normal. A gente fica ansioso mesmo antes de fazer uma prova, antes de uma entrevista aqui contigo. É normal que a gente tenha um nível de tensão. Essa é uma resposta que todos nós temos que ter frente a uma ameaça. Então, o reflexo de ansiedade e de medo é a partir do reflexo de luta e fuga. Se eu tenho uma ameaça, eu tenho que me preparar para sair. E vários dos sintomas de ansiedade se remetem a isso. A gente tem um eriçar de pelos, fica taquicárdicos, aumenta um pouco a pressão e fica mais atento e tem mais sudorese. Então, uma coisa que é normal, às vezes pode ficar excessiva e difícil de controlar. Uma das coisas que mais assusta na ansiedade é que quando você quer controlar, eu vou parar de ficar ansioso, a tendência é que você piore ainda mais. Vamos à pergunta de Jules Zais. Por que só de pensar na ansiedade me sinto mais ansiosa? Ah, que ótimo. É exatamente essa a ideia. O que assusta na ansiedade é que a gente tem uma expectativa de alguma coisa vai acontecer e, em geral, alguma coisa negativa. Então tem a ver com medo, com eu vou me expor socialmente, ou eu não vou ter dinheiro, ou eu vou falhar em alguma coisa que eu vou fazer. E esse pensamento, ele funciona em loop, ele funciona como se fosse um circuito que é difícil de parar. Na medida que você quer parar a coisa, não, eu vou pensar positivo, você não consegue, a tentativa de controle faz porque você não consegue, ele se intensifica. Tem estratégias para diminuir isso que são exatamente de não pensar a respeito, tentar se concentrar ou exercícios de centramento. Pergunta do Troublemaker. Ele diz, como saber se o TOC está piorando, o transtorno obsessivo compulsivo, né? Às vezes me questiono, já que algumas obsessões param, mas surgem outras completamente novas. E o que fazer em momentos de surto ou crise? O Troublemaker deu problema para mim com a pergunta. Não, a pergunta é ótima. É legal só posicionar que o TOC é considerado um dos transtornos de ansiedade. Então a gente tem ansiedade sintoma e tem o que os psiquiatras classificam como os transtornos ou as doenças que tem. Ansiedade generalizada, que é simplesmente ter uma sensação geral o tempo inteiro de hipervigilância, alguma coisa vai acontecer, eu estou com medo, eu fico taquicárdico com qualquer besteira. Aí tem o pânico, que são ataques agudos de ansiedade, tem o estresse pós-traumático, depois de eu sofrer um evento estressante muito intenso, eu passo a ter um quadro de ansiedade, tem as fobias e tem também o transtorno obsessivo compulsivo, que cursam principalmente com obsessões, que são pensamentos, por exemplo, que se eu tocar aqui eu vou ficar contaminado, eu vou ficar doente, e compulsões, que são atos. Então eu tento fazer alguma coisa para evitar que eu fique doente ou que eu tenha aquilo. O que acontece com os sintomas, como ele está falando? Eles podem mudar e na medida que você tenta controlá-los, eles tendem a piorar da mesma forma como a pergunta anterior que a gente fez. Porque eu acho que vai contaminar e cada vez que eu faço mais alguma coisa vai arborizando e aquela estrutura de pensamento se mantém. Por isso que a saída de confrontação ou de desvio de foco. A gente tem que, em vez de embarcar, porque se você embarca tentando achar uma solução num contexto ansioso, a tua tendência é de piora. Se você consegue desviar o teu foco, a tua tendência é de melhorar. Mas não é apenas isso que a gente usa para tratar essas coisas. Obviamente, você precisa de medicações e terapias específicas. Pergunta da Gorete Perucho.
Ela gostaria de saber se a ansiedade é contagiosa. Ela trabalha com pessoas ansiosas demais e tem percebido que está nervosa, agitada e ansiosa também. E ela não era assim antes. Essa pergunta é excelente, porque o que acontece no campo vivencial das pessoas é que a gente fica contaminado com quem está do lado. Se tem uma pessoa engraçada e animada, a gente fica contaminado pelo humor. Se alguém é mais triste, retraído, a gente também tende a ficar um pouco assim. Ou se tem um clima de rivalidade e tal, a gente tende a ficar mais, vamos dizer assim, confrontativo. Então, é verdade, a gente pode ficar contaminado com pessoas, principalmente quando o líder de um time de trabalho fica muito ansioso. Vai dar errado, não sei, faz direito e tal. Aumenta a tensão em relação à tarefa que você vai fazer. Então, sim, contamina, mas cabe a cada um de nós voltarmos para o centro. Então, o nosso exercício na nossa vida, o tempo inteiro, a gente tem eventos estressantes e nós temos que ter recursos para que a gente volte para o nosso funcionamento. Se ela funciona num grupo que tem muita ansiedade, ela que tem que fazer esse exercício, não basta simplesmente apontar o dedo para quem está criando esse ambiente de estresse. Pergunta de Elze Ario. Como o estresse pós-traumático pode ser tratado? Existem terapias inovadoras nesse setor? Então, o estresse pós-traumático é uma das poucas problemas, transtornos ou doenças psiquiátricas que são desencadeadas por um evento externo. A maior parte dos problemas são problemas internos. Então, a pessoa tem que ter vivido um evento muito relevante e que, a partir desse evento, a pessoa passa a ter alguns sintomas. Entre eles, você ficar lembrando do evento traumático. Então, tem uma paciente que uma vez ficou numa enchente na marginal e subiu a água quase até o vidro. E ela ficou isolada ali e ela não tinha como sair. Isso durou, sei lá, 2 horas, alguma coisa assim. Então, qualquer dia de chuva, ela não conseguia de jeito nenhum pegar o carro e ficava, mesmo que no apartamento dela, no 12º andar, tremendo e sudoreica. Quer dizer, ela evitava qualquer situação. Então, o outro sintoma de evitação. Então, o que tem de tratamento para o estresse pós-traumático? Você tem as medicações, que as principais são os inibidores de recaptura de serotonina, que entra a fluoxetina, a sertralina, e tem as terapias, que são muito eficientes. No estresse pós-traumático, principalmente quando eles são um pouquinho mais graves, você tem sempre que combinar uma coisa com a outra, para que você atinja a remissão. Tem outras estratégias? Tem algumas outras estratégias não tão validadas, mas que são interessantes de se pesquisar, como MDR, que é uma forma de você sincronizar o movimento cerebral, tem estimulação magnética, mas elas não estão validadas e, vamos dizer assim... Disponíveis. Disponíveis só em centros universitários. Pergunta do Ed Pinewood. Quais efeitos colaterais de medicamentos para ansiedade? Então, os medicamentos para quadros de ansiedade, principalmente transtorno de ansiedade generalizada e pânico, são de 2 classes. Uma é o medicamento que a gente chama de benzodiazepínico, que é o calmante menor, que são medicações para você usar na fase aguda, que são muito eficientes quando você está ansioso, você toma em questão de minutos, 15 minutos, meia hora, você tem uma redução do seu nível de ansiedade, e você tem benzodiazepinas que funcionam, que diminuem a sua ansiedade ao longo do dia. Essas medicações são excelentes, mas elas não são medicações que você deve usar por mais do que 2, 3 meses. Então você tem que usar para a fase aguda. É como se fosse um analgésico para dor. Você trata o sintoma dor, mas você precisa tratar a causa da dor. O que trata a causa da ansiedade são as medicações antidepressivas ansiolíticas. A definição que a gente chama é inibidores da recaptura da serotonina. Quais são essas medicações? A fluoxetina, o Prozac é o primeiro deles, aí depois você tem sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram, fluvoxamina. Essas medicações todas, elas demoram um pouco de agir, demoram pelo menos 2 a 4 semanas para ter um efeito, mas são medicações que melhoram, previnem recaída e você pode usar por longo prazo. Então, vamos dizer assim, a medicação de escolha
são essas medicações. Quais são os efeitos colaterais? São os mesmos que todos os antidepressivos. No início você pode ter um pouquinho de náusea, um pouquinho de aumento de ansiedade, mesmo que transitório, alguma coisa gastrointestinal, mas em geral, ao longo de uma semana ou duas, você tem uma melhora desse sintoma e você passa a ter o efeito benéfico. A longo prazo, algumas medicações como essas podem determinar atraso de orgasmo, algumas podem ter aumento de apetite, mas outras podem até levar a redução de apetite e um maior controle da ingestão de alimentos, que às vezes pela diminuição de ansiedade você acaba comendo melhor, escolhendo melhor as comidas. Que mais ela pode ter? Algumas pessoas têm bocejo, não é nem sono, e algumas pessoas têm sono mesmo. Esses efeitos colaterais são muito manejáveis. Como são tratamentos de longo prazo, nenhum desses efeitos são bem-vindos e dá para tolerar. Então você tem combinações de diferentes medicações que podem prevenir essas medicações. É importante dizer que ter um efeito colateral não é o suficiente para parar o tratamento. Ao contrário, é o desafio para você achar a medicação certa que não deu efeito colateral. Pergunta do Guilherme Afonso. Sempre que eu tenho que ir a uma festa, encontrar pessoas, um lugar com muita gente, fico tenso e sem vontade de ir. Isso é ansiedade e fobia social ou só preguiça de sair de casa? Em geral, Guilherme, se você está preocupado com isso, é porque você tem vontade de ir. E o que acontece é que pensar em se expor socialmente faz com que você fique mais ansioso. A pergunta vem muito dessa matiz, né? Como eu posso superar essa situação? Quando aumenta a ansiedade e você tem uma sensação de que você não consegue superar, isso leva à sensação de derrota e é melhor sentir que não quer mais ou você fica com medo de se expor do que enfrentar a situação. O álcool é muito usado para diminuir essa ansiedade social de festas. Então, você vê, casamentos e tal, se usa muito álcool. Eu não estou recomendando álcool, mas é só para você entender o mecanismo. Com certeza, você vai se beneficiar de cuidar dessa tua ansiedade para poder aproveitar as festas. A pergunta da Vanessa é como diferenciar um sintoma de um problema físico? Ela quer dizer, na verdade, de um sintoma gerado por uma crise de ansiedade. Como é que você diferencia? A pergunta é excelente. Quando você tem sintomas intensos de ansiedade, você sempre tem sintomas físicos. Então, o próprio tremor, eriçamento de pelos, a taquipneia, né? A gente respira muito rápido, o coração bate muito forte, faz parte da ansiedade. Só que, quando a gente tem um quadro agudo, tipo pânico, a gente tem uma sensação de morte iminente. E aí a gente começa a sentir que o coração está doendo mais do que ele está e tal, e busca ajuda. E nesse momento é que você tem que discriminar se é uma coisa cardíaca ou se é um quadro de ansiedade. Mas é muito importante dizer que quando você está tendo um infarto, você também fica ansioso. Então, o diagnóstico diferencial, separar uma coisa da outra, precisa ser numa unidade de emergência, porque você não pode ficar esperando para saber o que é. Depois que você aprende que aquilo não é uma coisa cardíaca, aí sim você pode ter mais tranquilidade de se tratar para o lado do quadro agudo de ansiedade. E, finalmente, a pergunta da Luciana Costa. O tratamento precisa ser com medicação sempre? Luciana, a tua pergunta é excelente e a resposta é não, de jeito nenhum. A gente tem que aprender ou desenvolver estratégias para lidar com a nossa própria ansiedade. Agora, é claro que muito frequentemente você tem quadros mais graves. Aí, nos mais graves, tem que usar a medicação. Então, que coisas a gente pode usar para evitar de usar medicação e tal? São os mais simples. Você cuida do seu cérebro da mesma forma que você cuida do teu coração, se alimentando bem, dormindo bem, fazendo atividade física. A atividade física é absolutamente crucial e aqui a atividade física mais intensa do que simplesmente andar no parque 2 vezes por semana. Não usar drogas ou estimulantes e principalmente diminuir café. São algumas coisas que podem ajudar muito. Rodrigo, muito obrigado. Vamos lembrar que essa entrevista está dividida em 2 partes. Nós vimos hoje a primeira. Não percam a segunda parte da entrevista com o Dr. Rodrigo Bressan.